Neste vídeo será dado continuidade no processo de implantação do ambiente de BI utilizando o método Agile Rollup por meio da base Pagela. Será executado agora a quinta fase, que é a criação das dimensões convencionais. Será criado 6 dimensões: a dimensão loja, a dimensão filme, a dimensão linguagem, a dimensão ator, a dimensão cliente e a dimensão funcionário. Vamos abrir o Kettle. Aberto o Kettle, vamos conectar a um repositório. Tools, repositório, conectar a um repositório. Selecionamos o repositório, clicamos em OK. Vamos abrir a transformação que utilizamos no último vídeo. Selecionamos a transformação Pagela. Aqui está. Iremos então criar as dimensões convencionais. Para criar a dimensão convencional, utilizamos um plugin Dimensão. Vamos em Design, Agile Rollup, Dimensão. Vamos adicionar o plugin Dimensão na transformação. Vamos criar a primeira dimensão. Ela será a dimensão Customer. Abrimos o plugin, definimos o nome da dimensão, escolhemos a conexão que será utilizada, será a Postgres, e aqui está o ambiente de configuração da dimensão convencional. Ela possui duas abas, a aba Tabelas e a aba Tributos. Primeiro será visto como configurar a aba Tabelas. A aba Tabelas é composta por uma tabela contendo 4 colunas: a coluna Tabela, a coluna Chave da Tabela, a coluna Tabela de Referência e a coluna Chave da Tabela de Referência. Veremos do que se trata cada coluna ao longo da configuração das dimensões. Primeiramente, precisamos adicionar as tabelas que irão compor esta dimensão. Para isso, devemos clicar no botão Obter tabela. Utilizaremos a tabela Customer primeiramente. Postgres, Tables, Customer. Selecionamos eles e clicamos em OK. Ao selecionar uma tabela, essa tabela é adicionada na tabela de configuração da dimensão. Vamos adicionar outra tabela. Agora, a tabela Address. Obter tabela, Postgres, Tables, Address. Tabela Address adicionada. Vamos para a próxima. Postgres, Tables. Agora vamos adicionar a tabela City. Tabela City adicionada. Vamos para a última tabela. Postgres, Tables, Country. Pronto, adicionamos todas as tabelas que a dimensão Customer deverá utilizar para que sua estrutura seja construída. A tabela principal desta dimensão sempre será a primeira tabela aqui, no caso, a tabela Customer. As tabelas seguintes, a Address, City
e country serão utilizados para obter dados extras para a dimensão customers. Configurando a linha onde se encontra a tabela customers, temos a coluna chave da tabela. Nela definimos a chave que será utilizada para estar acessando a tabela customer. No caso, é Customer ID, a chave. Temos logo depois a coluna tabela de referência. Esta coluna não é utilizada na primeira linha desta tabela de configuração da dimensão customer, assim como a coluna chave da tabela de referência. Por que não é utilizada? Porque para acessar a tabela customer não é necessário nenhuma outra tabela como referência de acesso. Vamos para a linha 2. Nesta linha, iremos configurar a tabela address. A chave da tabela address será address ID. Podemos notar que na coluna tabela de referência na linha address existe a tabela customers. Isso indica que para ter acesso à tabela address é necessário acessar primeiramente a tabela customers, ou seja, a tabela customers é a tabela que dá acesso à tabela address. Mas além disso é necessário configurar a chave de referência, que é a chave que se encontra na tabela customer, que será utilizada para referenciar a tabela address. Neste caso, é address ID. Ou seja, dentro da tabela customers existe um campo chamado address ID, que possui o ID que vai referenciar a tabela address. Vamos para a terceira linha da tabela city. A chave da tabela city será city ID. Para acessar a tabela city, é necessário que se tenha acesso à tabela address. Então, é por meio da tabela address que a tabela city é acessada. E a chave que vai ser utilizada para acessar a tabela city pela tabela address será city ID. Lembrando que este atributo se encontra na tabela address. Configurando a última linha, temos a tabela country. A chave dessa tabela será country ID. A tabela de referência será city. E a chave da tabela de referência será country ID. Está aqui. Configuramos as tabelas utilizadas para a dimensão customers. Veja que as tabelas de referência sempre são as tabelas escritas nas linhas anteriores. Na linha address, a tabela de referência é customer. Na linha city, a tabela de referência é address. Na linha country, a tabela de referência é city, sempre um anterior. O que se faz necessário adicionar a tabela que vão compor a dimensão configurada na ordem correta, para essa configuração fazer sentido. Configurado a aba Tabelas, vamos para a aba Atributos. Nelas são listados todos os atributos que estão disponíveis nas tabelas adicionadas para essa dimensão. Resta agora definir quais atributos será utilizado ou não. Então, basta remover as linhas que não forem necessárias. Vamos deixar Customer ID, vamos remover Store ID, vamos manter First Name, vamos manter Last Name, vamos manter E-mail, vamos remover Address ID, vamos manter Active Bool, vamos manter Create
date, vamos remover last update. Vamos manter activity, vamos remover address ID, vamos manter address, vamos manter address 2, vamos manter district, vamos remover city ID, vamos manter postal code, vamos manter phone, vamos remover last update, vamos remover city ID, vamos manter city, vamos remover country ID, vamos remover last update, vamos remover country ID, vamos manter country, vamos remover last update. Está aqui configurada todos os atributos que desejamos que a dimensão customer contenha. Feito esse processo, clicamos em OK. Está configurada a dimensão customer. Vamos agora para a próxima dimensão, que será a dimensão staff. Então, adicionamos novamente o plugin dimensão e vamos configurá-lo. Então, o nome da dimensão, staff. Conexão Postgres. E vamos começar a adicionar as tabelas que utilizaremos para a constituição desta dimensão. Lembrando que essas tabelas devem ser inseridas na ordem correta, definidas na análise feita antes da elaboração do ambiente de BI. Então, a primeira tabela que vamos adicionar será a tabela staff. A próxima tabela será a address. A próxima tabela será a city. A próxima tabela será a country. Feito. Está aqui todas as tabelas que irão compor a dimensão staff. Novamente, vamos configurar cada tabela inserida. Na tabela staff, a chave dessa tabela será staff ID. Ela não possui nenhuma tabela de referência, consequentemente, nenhuma chave de referência. Na tabela address, a chave desta tabela será address ID. Ela possui a tabela staff como referência. Porém, para que staff acesse address, é necessário que ele utilize o atributo address ID. Vamos para city. A chave da tabela city é city ID. City ID utiliza a tabela de referência address. A chave de referência na qual a tabela address acessa city é city ID. Vamos para country. A chave da tabela country é country ID. A tabela de referência da tabela country é city. Porém, para que city acesse country, é necessário que ele utilize o campo country ID. Feito. Configurado as tabelas utilizadas para a constituição da dimensão staff. Vamos aos atributos. Vamos manter staff ID, vamos remover address ID, store ID, username, password, last update,
Picture, Address ID, City ID, Last Update, City ID, Country ID, Last Update, e Last Update. Feito. Configuramos a dimensão Staff. Basta clicar em OK. Dimensão Staff está configurada. Vamos para a próxima dimensão. Agora, iremos adicionar a dimensão Hector. Adicionamos mais um plugin dimensão e vamos configurá-lo. Nome da dimensão Hector. Conexão. A conexão Postgres, que é a base intermediária utilizada no nosso ambiente. Vamos adicionar a tabela Filme, Table, Filme. Vamos adicionar também a tabela Filme Hector, que é uma tabela ponte girada aí. Vamos adicionar a tabela Hector também. Neste caso, utilizamos somente 3 tabelas para criar a dimensão Hector. Vamos configurar cada tabela. A tabela Filme, a chave desta tabela será Filme ID. Filme não tem nenhuma tabela de referência e também não tem nenhuma chave da tabela de referência, pois ele é a tabela que vai dar origem, que vai permitir o acesso a essa dimensão. Filme Hector, a chave desta tabela será Filme ID. A tabela de referência de Filme Hector será Filme. E a chave da tabela de referência será Filme ID. Na tabela Hector, a chave da tabela será Hector ID. Para acessar a tabela Hector, é necessário que se tenha acesso primeiro à tabela Filme Hector, que é a tabela de referência desta tabela, no caso a Hector. A chave desta tabela de referência será Hector ID. Pronto, está configurada as tabelas da dimensão Hector. Vamos aos atributos. Filme ID vamos manter. Title vamos manter. Description. Language ID vamos remover. Original ID vamos remover. Last Update vamos remover. Hector ID vamos remover. Hector vamos remover. Veja que eu vou remover todos os elementos da tabela Filme Hector, porque essa tabela é uma tabela ponte necessária devido ao relacionamento ser um relacionamento N para N. Porém, nenhuma informação que ela contém é importante para a minha dimensão. A única coisa que é importante é só os relacionamentos. Neste caso, eu removi todos os atributos que ela continha. Só vou utilizar para relacioná-la à tabela Filme a Hector. Hector ID eu removo. First name, last name, last update eu também removo. Feito. Configurado a dimensão Hector. Vamos à próxima dimensão.
A próxima dimensão a ser configurada é a dimensão Store. Adicionamos mais um plugin dimensão e vamos configurá-lo. Nome da dimensão Store. Connection Postgres, que é a base de dados intermediária. Vamos adicionar 4 tabelas. Primeiramente a Store, Tables, Store, depois Address, depois City, depois Country. Vamos configurar essas tabelas. A tabela Store. Chave dessa tabela será Store ID. Ela não possui nenhuma tabela de referência, consequentemente, nenhuma chave da tabela de referência. Address. Chave da tabela Address, Address ID. Tabela de referência da tabela Address é Store, tabela superior a ela. Chave da tabela de referência. Então, para acessar a tabela Address, eu vou utilizar o campo Address ID que está na tabela Store. Vamos para a próxima tabela. City. Chave dessa tabela, City ID. Tabela de referência desta tabela, Address. Chave da tabela de referência é City ID. Feito. Vamos para a próxima tabela, Country. Chave da tabela Country, Country ID. Tabela de referência utilizada para acessar a tabela Country, City. Chave da tabela de referência Country ID. Pronto, configuradas as tabelas utilizadas. Vamos aos atributos. Store ID vamos manter. Manager Store, remover. Address ID, remover. Last Update, remover. Address ID, remover. City ID, remover. Last Update, remover. City ID, remover. Country ID, remover. Last Update, remover. Country ID, remover. Country Last Update, remover. Aqui nos atributos, eu só deixo os atributos que vão ser necessários para eu estar fazendo uma análise de qualidade no meu ambiente de BI. Então, atributos como ID podem ser removidos, ou qualquer atributo que não vai ser necessário para análise, não vai ser útil na análise dos dados. Configurada a dimensão Store, clicamos em OK. Vamos para a penúltima dimensão, a dimensão Language. Adicionamos mais um plugin dimensão. Configuramos. Connection Postgres. Vamos adicionar somente 2 tabelas. Primeira a tabela Filme, Tables Filme, e a tabela Language. Vamos configurar a tabela Filme. Chave da tabela
Filme ID. Filme não possui tabela de referência, não possui chave da tabela de referência também. Language. Chave da tabela Language, Language ID. Tabela Language é acessada pela tabela Filme por meio da chave Language ID presente na tabela Filme. Feito, configuramos as tabelas dessa dimensão. Vamos aos atributos. Removemos Language ID, Original Language ID, Last Update, Language ID, Last Update. Pronto, configurada a dimensão Language. Vamos configurar agora a última dimensão, a dimensão Filme. Nome da dimensão, Filme. Conexão, Postgres. Vamos adicionar, neste caso, 3 tabelas. Primeiramente a tabela Filme. Depois Filme Category. E depois Category. Vamos configurar essas tabelas. Filme, chave da tabela Filme, Filme ID. Não possui tabela de referência, nem chave. Filme Category, chave da tabela Filme ID. Tabela de referência, Filme, chave da tabela de referência, Filme ID. Vamos para Category. Chave da tabela Category. Category ID. Tabela de referência da tabela Category. Filme Category. Chave da tabela Filme Category. Category ID. Pronto, configuramos as tabelas. Vamos aos atributos. Removemos Language ID, Original Language ID, Last Update, Filme ID, Category ID, Last Update. Novamente foi uma tabela ponte, removemos todos os atributos dela. Pronto, configuramos a última dimensão, a dimensão Filme. Feito isso, temos a dimensão Customer, Staff, Actor, Store, Language e Filme configuradas, além das dimensões de tempo, devolução e locação. Salvamos essa transformação e finalizamos esse processo.